Olá a todos, sejam muito bem-vindos no nosso grupo de estudos da Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec de Sorocaba. É com alegria, com muita satisfação que nós recebemos a todos e convidamos também a todos que possam divulgar cada vez mais essa nossa atividade para que os princípios da doutrina espírita sejam cada vez divulgados, mais divulgados e melhor divulgados entre todos nós. Recebemos com muita alegria hoje a Crisley e o Gustavo e eu convido a todos para que já possamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela bendita oportunidade de estudo e trabalho, e que através desta oportunidade possamos angariar maiores e melhores conhecimentos acerca da doutrina que professamos. Sabemos que nos é lícito pedir a Deus cada vez mais esclarecimento, que não seria, então, nenhum pedido de orgulho, de egoísmo, porquanto, quanto mais esclarecidos nós, espíritos, mais temos condições de aproveitar as oportunidades no processo de renovação e transformação moral, e, logicamente, em nossa evolução moral e intelectual. Por isso, que possamos, através desses estudos, dessas nossas reuniões, condicionarmos intimamente, não só na crença, mas pela convivência entre todos nós, como espíritos, irmãos uns dos outros, filhos de ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Após a nossa vinheta brilhantemente criada pela Cris, tem que falar, tem que dar crédito, né, Gustavo? Dando crédito à Cris pela vinheta, nós vamos começar a falar do princípio. E só para destacar novamente, estamos aqui hoje com também os nossos amigos Crisley, estamos com o Gustavo, e o Juliano está aqui no off, está nos acompanhando em áudio e nos auxiliando através do chat. E o nosso princípio de hoje é um princípio que a gente vai gostar bastante de falar. Nós vamos falar sobre os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, nos vendo e nos acotovelando, sem cessar. A partir daí, é toda uma população invisível que se agita à nossa volta. Simples, uma população invisível que se agita à nossa volta. Eu posso dizer que, então, em todos os lugares onde nós nos encontremos, existem espíritos desencarnados em maior quantidade do que os encarnados em qualquer reunião. E mesmo quando julgamos-nos sozinhos, não estamos sozinhos. Quero salientar desde já que, pelo estudo aprofundado da obra de Kardec, nós vemos que, mesmo não estando sozinhos em quase momento algum, os espíritos amigos protegem-nos quando nós temos boa intenção, protegem-nos no interior da nossa casa, né, no nosso ambiente familiar. Por isso, o evangelho no lar também é bastante importante, porque os espíritos amigos protegendo, talvez aqueles que queiram, conscientes ou inconscientemente, prejudicar a nossa condição, não conseguem fazê-lo, porque nós vibramos de uma forma mais positiva. Sejam muito bem-vindos, meus companheiros, e que se inicie a fala de vocês com a definição do nosso princípio de hoje. Oi, Wagner Cip, oi, Gustavo, muito obrigada pelo convite mais uma vez, e eu vou começar falando um pouquinho desse início que tem ali, né, os não encarnados ou errantes, né, então o que são esses espíritos errantes? Né, já foi comentado, acho que em alguns princípios passados, mas o período de erraticidade, né, a erraticidade é um estado provisório que nós passamos, né, nós espíritos passamos quando nós desencarnamos, né, então, e isso, espíritos, os únicos espíritos que não passam pela erraticidade são os espíritos puros, né, porque até a do entre encarnações, né, então como os espíritos puros não têm mais a necessidade de reencarnar, então eles não têm esse período de erraticidade,
né? Mas ele atinge a todos os espíritos desencarnados, que está sendo falado aí no comecinho, né, do princípio. Né? E esses espíritos, eles podem ser, como o Wagner comentou, eles podem ser espíritos bons, espíritos que estão ali para nos auxiliar, para nos ajudar ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa existência, ou espíritos inferiores, espíritos que estão ali meio que para nos atrapalhar, né? Não para atrapalhar, mas para com vibrações mais baixas, né? Que nós nos associamos a eles dependendo das nossas vibrações, né? E é muito importante lembrar que os espíritos errantes, eles podem ser mais ou menos felizes dependendo da sua vibração, né? Então, além do grau evolutivo, né, quando um espírito encarnado desencarna, né, e vai para a erraticidade, o fator de felicidade dele, se ele vai estar mais ou menos feliz, depende muito do quanto ele vibra, né, em que vibração ele está, né? Isso é importante. E eu ia falar mais alguma coisa. Esqueci. Eu te ajudo, Cris. Aqui você Vai, me falando, ajuda aí, então. eu já assumiu coisas aqui na minha mente que a gente vai viajando. Quando você fala espírito da erraticidade, pode ser um espírito que vai me ajudar, ou pode ser um espírito que, sem querer, muitas vezes acaba me atrapalhando. Nós vemos que a grande maioria da população, seja espírita ou não, tem medo de espíritos encarnados. Um chama de inimigo, outro chama de espírito, outro chama de assombração, bicho-papão, sei lá, cada um dá um nome. Alma penada. Alma penada também é um bom apelido esse. Eu queria dizer o seguinte: se tem tanto esse medo, aqui no início da nossa fala, como é que nós fazemos, não para encorajar, mas para minimizar ou acabar com esse medo? A gente pode dizer assim que, apesar de ser uma quantidade muito grande de espíritos desencarnados, né, até fala aí no princípio, né, que eles ficam acotovelando-se ao nosso redor, né, não é no sentido de querer mais espaço, não, é no sentido que a quantidade de desencarnados ao nosso redor é muito maior do que a gente imagina, muito maior do que de encarnados. Mas uma notícia muito boa, assim, que vai deixar todo mundo feliz, é que a grande maioria desses espíritos desencarnados são espíritos que estão ali para nos ajudar, né? Eles não estão ali para nos prejudicar, então são espíritos bons, são espíritos familiares, espíritos simpáticos, né? Isso, o Gustavo, daqui a pouco a gente vai conversar, o Gustavo não, né? Daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, mas são espíritos bons, né? Espíritos melhores do que nós, os nossos anjos guardiões, né? Os nossos mentores, então, tem muito mais espíritos bons do que espíritos ruins, então a gente não precisa temê-los, né? Nós precisamos nos sintonizar a esses espíritos bons, né? Orando, fazendo bem, né? Tendo pensamentos positivos. Não é fácil, não é sempre que a gente consegue manter esse padrão, né? Mas se a gente conseguir fazer uma oração, nos entregar realmente, a gente acaba se sintonizando com esses espíritos bons que estão ao nosso redor, nos auxiliando, querendo que nós querendo que nós evoluamos, né? Esqueci a conjugação do verbo aqui, mas eles querem nos ajudar na nossa evolução, né? Então, os espíritos que estão ali querendo nos prejudicar é um número muito pequeno. Que bom. Então, eu posso garantir que a maior, pelo menos 99,99% da população da Terra tem muito mais espíritos amigos do que espíritos inimigos. Podemos garantir isso. Eu acredito que sim. Se eu estou, foi porque eu estou dando atenção a eles. Eu acredito que sim. Então, tá bom. Gustavo, aquele verbete popular que diz assim, então, que as pessoas dizem de ter medo, toda aquela coisa, porque estado de errante, parece que está errando, né? Nós já falamos sobre isso anteriormente, que não é isso. A Cris explicou com maestria aí, que é uma condição de estado em que se encontra o espírito. Mas aquele verbete popular de que é necessário que a gente tenha mais medo dos encarnados do que dos desencarnados? Wagner, esse verbete popular ele é engraçado, né? Porque os desencarnados, de fato, existem desencarnados que eventualmente são ignorantes e podem querer nos causar algum tipo de mal, alguma coisa assim, mas a ação deles é um tanto quanto limitada. A chavinha para que esse mal aconteça ou não, eu tenho.
Eu tenho essa chavinha, essa capacidade. Eu consigo ligar ela ou não, sintonizar ela com eles ou não. Então, é por isso que esse verbete popular ele é muito, muito, muito válido, porque a chavinha eu consigo mudar dos encarnados. Agora, dos encarnados é um pouco mais difícil. Eu não tenho uma chavinha, não tenho esse controle tão fácil na minha mão. Eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? E eu acho também que quando o Kardec pergunta ao Espírito da Verdade como é que a gente faz, teoricamente, na fala lá de Kardec, como é que a gente faz para se livrar da influência dos maus espíritos, o Espírito da Verdade diz, ligando-se aos bons espíritos. E as maneiras que nós temos para ligarmos-nos aos bons espíritos, a Cris falava de condição vibratória. Aquela condição vibratória que a Cris falava, então, nós podemos dizer que está relacionada ao amor, à caridade, ao esforço que nós fazemos por nos melhorar. Seria mais ou menos isso? Exatamente. A gente até falou sobre isso, alguns outros princípios já, mas é muito mais o esforço que você faz para você se melhorar, sabe? Mas uma coisa que eu acho legal desse princípio, que ele complementa de novo o princípio anterior. No princípio anterior, a gente falou muito sobre os globos do universo, os diferentes globos, e falamos que eles têm diferentes classificações. Então, a gente falou que os primitivos são aptos, né, são compatíveis com espíritos em determinados níveis de evolução, os de prova e expiação são outros tipos de espírito, o de regeneração, outros tipos de espírito, e assim por diante. Aí, se a gente pensar nisso, então, dentro de um globo de um planeta, um globo de provas e expiações, nós temos pelo menos dois mundos, o mundo espiritual e o mundo corporal. Então, o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. Então, ali naquele globo, nós temos esses dois mundos que são mundos dimensionais, por assim dizer. Então, o que o espírito de agora ele traz para a gente, ou o princípio de agora traz para a gente, é que essa localização que os espíritos desencarnados aqui no nosso globo terrestre e todos os outros globos estão, não é uma localização física. Então, não quer dizer que tem a Terra, em cima da Terra tem nós encarnados, e em algum lugar da Terra, sei lá, no meio da Terra, ou qualquer outro país, continente, qualquer localização assim, estão os desencarnados. Não. O princípio fala para a gente que no mesmo globo nós temos os encarnados e os desencarnados. A diferença deles é muito mais a dimensão com que eles conseguem se conectar e se comunicar. Então, a Cris falou muito bem lá que os espíritos desencarnados, os errantes, né, que estão na erraticidade, eles se acotovelam ao nosso redor, porque, fisicamente falando, nós estamos aqui próximos. Eles estão aqui, eles nos acompanham o tempo todo, e em muito mais quantidade do que os encarnados. Então, não é uma região específica do nosso globo que eles estão lá paradinhos, esperando vir a próxima reencarnação. Não. Eles estão o tempo todo aqui com a gente, interagindo, muitas vezes nos influenciando, e de novo, a chavinha sou eu que tenho. Eu consigo abrir ou fechar essa influência. Eu consigo medir, diminuir ou aumentar o quanto essa influência de fato tem efeito em mim, sabe? Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal que esse princípio trouxe para a gente, que não é fisicamente diferente. Não, eles estão aqui ao nosso redor. A gente se lembra, você me fez lembrar agora da questão 120 do Livro dos Espíritos, onde o Espírito da Verdade pergunta, Kardec pergunta para o Espírito da Verdade a respeito da condição dos maus espíritos e tal, e o Espírito da Verdade diz que aquele que faz o mal não é porque ele é mau, é porque ele é ignorante. Ele deixa de conhecer determinadas situações. Nós estamos falando, quando você fala de mundos, então, aqui na Terra, existem vários mundos de desencarnados de acordo com o grau que eles estão na erraticidade. Ou seja, esses espíritos errantes, eles estão num estado de errante, assim como os mundos são determinados pelos estados. Então, se é uma questão de estados, Cris, o espírito não vai ficar permanentemente, então, no estado de erraticidade. Ele vai ficar para reencarnar, mas ele não vai ficar milênios e milênios e milênios esperando uma nova oportunidade encarnatória. E ninguém vai ficar perpetuamente no estado errante.
perpetuamente, não, né? Mas o período de erraticidade, né? Como a gente falou, é o intervalo entre as encarnações. Então, na verdade, ele vai depender muito, mais uma vez, do estágio evolutivo de cada espírito, né? Então, ele pode durar horas, como pode durar séculos, né? Tudo depende do quê? Logo depois que o espírito desencarna, ele passa pelo período de perturbação, né? O que é essa perturbação? É o período que ele vai passar para ele se como é que fala? Para ele se dar conta, ter a consciência do que aconteceu com ele. Né? Se tem um espírito que é mais evoluído, que ele já tem mais conhecimento das leis divinas, que ele já tem mais conhecimento, que ele, no geral, assim, ele vai cair essa ficha, vamos dizer assim, ele vai se perceber desencarnado mais rápido. Então, esse período de perturbação de um espírito mais evoluído pode ser menor, ele vai para a erraticidade, né? E se é um espírito que tem uma evolução um pouco menor, esse período de perturbação é maior, porque muitas vezes ele é muito apegado à matéria, muitas vezes ele ainda está muito apegado a uma pessoa ou qualquer coisa aqui na Terra, então ele demora para se perceber. Às vezes ele não quer admitir que ele está morto, que ele desencarnou, né? Então esse período é maior. Por que eu estou falando do período de perturbação? Porque ele está, ele precede o período de erraticidade. Né? Então, se um espírito desencarnado ele fica muito tempo nessa fase de perturbação, até ele ir para a erraticidade, até ele ser auxiliado pelos benfeitores e tudo mais para retornar para uma próxima encarnação, né, para ele reencarnar, esse tempo vai ser maior. Né? Se o período de perturbação é menor, muitas vezes o espírito ele vai para a erraticidade e passa menos tempo lá. Tá? Isso não é uma regra, claro que cada espírito tem a sua individualidade, a sua peculiaridade, o seu grau evolutivo, então isso pode variar, tá? Mas a erraticidade, ela não é constante, ela não é perpétua, tá? E que mais, né? E durante a erraticidade, né, nós espíritos continuamos estudando, então nós continuamos aprendendo, a gente toma consciência do que nós fizemos, tomamos consciência se nós cumprimos ou não a nossa missão, né? A gente até brincou, acho num vídeo passado, né, que quando a gente desencarna, a gente olha no espelho e fala, e aí, o que você fez na sua última existência? Né? Então, o nosso julgamento, depois que a gente desencarna, é a nossa própria consciência que vai fazer. Né? Então, nós mesmos vamos cair em nós se nós fizemos ou não o que deveríamos. Tá? Erraticidade não é sinônimo de inferioridade, né? Como eu já comentei. Então, não são só espíritos inferiores, espíritos malvados que passam pela erraticidade. Né, como eu comentei lá em cima, apenas os espíritos puros não têm esse período, porque eles não reencarnam mais, então, né, estão lá no mundo espiritual o tempo todo. O Gustavo quer comentar alguma coisa? Então, sim, então, baseado nisso que você falou, que só os espíritos puros que não reencarnam, então eles não passam por esse processo, a gente pode, então, entender que esse processo é normal, totalmente natural, faz parte da natureza a gente ter esses ciclos. Então, a gente tem uma experiência aqui, como encarnado, nós desencarnamos, passamos pelo período da perturbação, passamos pela erraticidade, encarnamos novamente. Então, faz parte do nosso ciclo evolutivo. Então, se é natural, não faz sentido a gente brigar contra ele, né, Wagner? A gente se revoltar contra ele de alguma forma. Até porque todas as criações de Deus são criações cíclicas e todos os ciclos de Deus se completam, independentemente da vontade do homem. O que nós podemos fazer com relação ao nosso próprio ciclo individual é acelerar o nosso processo de evolução, ou retardar, como a gente já sabe, já falamos em outros princípios. Mas, Gustavo, você falando, a Cris falando, eu comecei a me lembrar. Às vezes as pessoas questionam, poxa vida, por que fazer prece para quem desencarnou? Só pelo que a Cris acabou de falar, nós temos que fazer muita pressa para os nossos parentes, nossos amigos que desencarnaram, porque adaptar-se ou readaptar-se no mundo espiritual, sentindo saudade da família, sentindo saudade dos entes queridos, sentindo falta das benesses que nós tínhamos, das sensações corporais, dos sentidos físicos. Então, para o espírito errante, a tentativa dele melhorar-se cada vez mais no seu processo de adaptação ou readaptação no mundo espiritual é livrar-se da influência da matéria. E a melhor maneira que nós temos de auxiliá-lo é fazendo prece.
e não chorando e lastimando a sua partida, né? Muitas vezes, se a gente chora demais ou se a gente lastima demais, a gente acaba prendendo mais ainda o espírito junto com a gente, e demora mais ainda esse processo de readaptação. Então, realmente, o melhor que nós podemos fazer pelos entes queridos que se foram é fazer uma oração, fazer uma prece, pedir que eles sejam amparados, que eles possam ser esclarecidos, né, que eles possam compreender, né, o que aconteceu e que eles possam ser auxiliados lá no mundo espiritual. Tô certa? E aquela coisa, né? Se Deus é todo amor, todo justiça, ele não ia permitir que alguma coisa para algum dos seus filhos acontecesse fora do esperado, né? Do normal, né? Então, não, por mais que a gente perca um ente querido, seja muito difícil, tal, não sei o quê, que nem o Wagner falou, mas esse processo, de novo, ele é um processo natural. E por que é necessário esse estado de erraticidade? Nós todos gostaríamos de, aqui na Terra, descortinar o nosso futuro. Ter uma impressão do que seja verdadeiramente, digamos assim, guardado para nós no futuro. Então, na erraticidade, nós temos o descortinar do nosso futuro. Conforme nós vamos vendo as nossas criações passadas, então a gente faz o seguinte, a gente vê descortinar o futuro relacionado a tudo que eu construí, eu começo a ter uma melhor possibilidade de preparação para a nova encarnação. Eu me preparo melhor porque eu consigo contemporizar, equilibrar, graças ao que eu posso ver no futuro. Assim como muitas vezes tem gente que acha que a mãe é bruxa, né? Porque a mãe ela tem uma ligação tão grande com o filho aqui na Terra, que às vezes ela fala, o seu futuro vai ser assim, o seu futuro vai ser assado. E tem muita gente que diz, nossa, minha mãe rogou praga em mim. A mãe não rogou praga, ela tem um descortinar do futuro do filho pelo seu comportamento. Quando nós desencarnamos, nós temos um descortinar do futuro pelo nosso comportamento. E daí nós vamos preparar melhor, talvez, a condição espiritual, o perispírito e o corpo melhor preparado para as nossas necessidades. É isso? É isso mesmo, né? Quando a gente está lá, a gente acaba nos preparando melhor, fazendo um novo planejamento para uma próxima existência, para uma próxima reencarnação, né? E muitas vezes pedindo provas para que a gente possa ser testado, possa ser desafiado, né? E possamos também melhorar aquelas atitudes que nós tivemos na existência passada que não se saiu muito bem como nós queríamos, né? Por exemplo, eu vim aqui resolver a minha paciência. Nossa, tô falhando veementemente. Então, na próxima, eu falhei na paciência, então, na próxima existência eu vou trabalhar isso. Então, sim, é isso mesmo. Mais ou menos, se o seu chefe chegasse para você e falasse assim, né? Vou te aplicar uma prova com 100 questões. Se você acertar 95, você passa e te dou um aumento de salário. Né? É mais ou menos essa linha, né? Quando nós estamos na erraticidade, a gente escolhe nossas provas que vai trazer os benefícios mais interessantes para a gente, né? Os que estão mais pegando ali por assim dizer, né? Então, eu tenho que exercitar minha paciência, tenho que exercitar meu amor ao próximo, o perdão e tal. Então, eu vou, no meu planejamento, eu vou ajudar, vou pedir situações assim para que eu consiga exercitar esse tipo de situações na minha próxima encarnação. Porque é isso que vai fazer eu dar aquele salto de evolução que tá faltando, né? Então, na erraticidade, quando fala a respeito da escolha das provas, algumas provas são provas voluntárias, eu escolho, e outras são impostas por Deus. Essa questão de ser imposta por Deus, não é que Deus nos obriga, fala, vai ter que passar por isso, pronto, acabou. A imposição é porque nós fizemos determinadas coisas que gravamos em nós e a nossa condição espiritual só permite que aconteça daquela forma. É essa a imposição. A imposição é de responsabilidade do espírito, não é uma responsabilidade que nós devemos atribuir a Deus. Então, a erraticidade pode fazer com que eu abrande a condição espiritual e essa imposição seja uma imposição um pouco mais branda, porque eu também consigo melhorar-me quando estou na erraticidade. Não é isso? É isso. E outro ponto importante é que você pode abrandar estando na erraticidade e quando você reencarna, você tem mais uma oportunidade de conseguir atenuar as suas provas e expiação também, né? Tudo depende do nosso livre-arbítrio, tudo depende de como nós atuamos aqui na nossa existência, né? Do quanto nós desviamos da lei ou não.
Gente, como tudo está previsto na nossa visão do futuro, então eu deveria preparar-me melhor para viver uma erraticidade melhor, para planejar uma encarnação melhor, e daí o ciclo fica contínuo, como o Gustavo explicava, né, Gustavo? Exatamente isso. Porque daí, à medida que eu vou compreendendo melhor esse ciclo, no fim das contas eu estou compreendendo melhor as leis de Deus. Eu estou praticando mais as leis de Deus, eu estou me aproximando a elas, eu estou entendendo melhor as leis de Deus. Então fica muito mais natural o processo como um todo. E isso eu só tenho a ganhar. E mais uma vez, a chave e todo o ferramental só depende de mim. Depende dos meus esforços diários para isso. Cris, essa é a explicação do julgados pelas obras? Seremos julgados por nossas obras? Mas julgados por nós mesmos, né? Pela consciência? A nossa consciência que vai olhar e falar, você né, pisou na bola ali, né? Ou, não, ó, você cumpriu o que você tinha planejado, né? E sabe o que é mais legal, né? Que eu falei daquela ótima notícia que nós temos muitos espíritos bons, né, ao nosso redor, é a gente lembrar que a gente tem nosso anjo guardião, né? Que ele tá ao nosso lado, exatamente para zelar por nós e para nos auxiliar nesse processo que nós passamos aqui, né, na existência. Então, eles nos influenciam para o bem, eles nos influenciam para nos ajudar, sem interferir no nosso livre-arbítrio, porque livre-arbítrio, né, ninguém pode interferir, nem mesmo Deus interfere no nosso livre-arbítrio, mas ele está ali para nos dar aquelas ideias que às vezes a gente fala, nossa, olha, acho que eu vou fazer isso, uma coisa boa, uma coisa legal, né? E aí a gente vai para o outro caminho e fala, não vou não, puta preguiça. Que preguiça, não vou fazer isso não. Aí ele fala, não, mas faz. Aí uma hora você fala, vou fazer. E vai lá e faz algo bom, né? Então ele está ali do nosso lado. O Juliano nos lembra aqui que aquela coisa da imposição, daquilo que é imposto por Deus, é porque eu transgredi uma determinada lei de Deus. Quando eu transgredi e não tenho como sozinho refazer ou reconstruir o caminho, Deus me impõe determinadas provas para que eu possa me recuperar. E a outra, ele vem dizer aqui, ou desvios dessa lei. Então, nós podemos dizer que tanto a encarnação quanto a erraticidade, tudo isso acontecendo, é mais benéfico, ou seja, é mais misericórdia de Deus. Prestes a encerrarmos o que poderíamos dizer, a gente tem muito mais a dizer, mas o nosso tempo é escasso porque a gente quer essa objetividade. Eu vou dar oportunidade aos nossos companheiros que façam as suas considerações finais e a sua despedida com relação aos nossos companheiros que nos assistem. E já fala do sininho aí, Cris ou Gustavo, fala do nosso famigerado sininho. Deixar para a Cris falar do sininho. Do meu lado, só agradecer mais essa oportunidade de estarmos aqui. Falar que está sendo muito gratificante para a gente participar desse estudo, participar desse momento de divulgação da doutrina, e esperamos que vocês também estejam gostando desse momento, estejam aprendendo alguma coisa, e como a gente sempre tem falado, né, a chavinha, a responsabilidade está com a gente, né, o livre-arbítrio está com a gente para que a gente tome boas atitudes e mude aquilo que nos incomoda, né, então vamos lá, mãos à obras. É verdade, Gustavo falou tudo, né? No fim, tudo cai sob a nossa responsabilidade, né? São as nossas escolhas, né? É o nosso livre-arbítrio que vai determinar o que vai acontecer com a gente, como nós vamos ser auxiliados e como nós vamos evoluir, né? Então, chegar lá no patamar de espírito puro depende só de nós, né? Nos melhorar a cada dia, já que chegar no patamar de espírito puro está meio longe, então nos melhorar a cada dia depende só de nós também, né? Então eu gostaria de me despedir também, agradecer por mais essa oportunidade. A gente está aprendendo, a gente aprende muito aqui fazendo esses vídeos, vocês não têm ideia, e é muito gostoso. E eu gostaria de lembrar vocês, se esse vídeo foi, né, vocês gostaram do vídeo, fez bem para vocês, compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus familiares, compartilhem nas redes sociais. Se inscrevam no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você não perder as nossas atualizações. Muito obrigada e até a próxima semana. Muito bem. Obrigado, Cris. Obrigado, Gustavo. E de mensagem final minha, para todos nós, não, né? Que serve, logicamente, para todos nós, alguns espíritos da erraticidade nos auxiliaram, inspiraram e foram trazendo notificações para que a gente pudesse estudar. E outros aprenderam juntamente conosco. Um grande prazer estar com vocês e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.